que o contador tem que ter uma ascendência sobre o cliente. Ele tem que dizer, olha, você pode fazer do jeito que você está falando aí, agora vai acontecer isso, isso aí, isso. Você vai ficar prejudicado. Então, é importante que o contador tenha essas informações para mostrar para o cliente que ele vai ficar prejudicado se não cumprir aquelas instruções que você, contador, está dando. Boa noite, contadores e contadoras. Eu sou o Breno Negreiros, mais uma noite aqui reunido para a gente poder falar sobre atos societários na prática. Hoje a gente traz um tema que eu particularmente gosto muito, que a gente trata muito desse assunto dentro do nosso universo aqui na Bahia Sul, que é a constituição de uma empresa com sócio estrangeiro, com o objetivo de fazer um empreendimento imobiliário com um administrador designado. Estou aqui com meu pai. Passa a palavra para ele para fazer a sua apresentação e a gente dá início aqui para essa noite. Olá para todos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para conversar sobre esse tema tão interessante que o Breno anunciou aí e que, em sabendo fazer, em fazendo corretamente, isso vai proporcionar ao colega, ao contador, não só me falta a palavra, uma alavancagem no faturamento, como também vai gerar uma reputação profissional, porque o contador, nós contadores, quando no início das nossas carreiras, e mesmo até no meio, a gente às vezes fica numa situação tanto quanto desconfortável, porque não inspiramos muita credibilidade para um cliente ou para outro, né? Então, é a questão de a gente aprender, buscar conhecimento sempre, justamente para não ficar nessa saia justa, nessa situação incômoda de perceber que o cliente não está acreditando muito na gente, né? Então, na medida em que a gente busca conhecimentos, aprende a fazer os atos societários com bastante firmeza, com bastante técnica, com bastante credibilidade, né? Isso vai, com certeza, alavancar a receita do seu escritório, a receita do contador, assim como vai alavancar a própria carreira dele, né? Porque ele vai certamente vai se tornar conhecido e vai começar uma indicação, né? Aquele cliente bem atendido vai indicar para outro, vai indicar para outro, e assim você vai crescer, né, na sua carreira. Então, a pergunta é, se chegasse hoje ao seu escritório um investidor estrangeiro, quero constituir uma empresa para fazer um empreendimento imobiliário, você estaria preparado para atender esse cliente? Essa é a pergunta. E se não tiver, fique com a gente, que a gente vai ensinar aqui o passo a passo, vamos dar ótimas dicas, importantíssimas, para que nada saia errado, porque se sair algo errado, é perda de tempo. Quando se fala em investidor estrangeiro, estamos falando de moeda estrangeira, notadamente dólar e euro, e com as cotações dessas moedas lá nas alturas, qualquer perda de tempo pode significar prejuízo financeiro justamente na questão de câmbio, tá? Então, vamos contar aqui uma historinha que a gente vivenciou, né, Breno? Quando veio uma família italiana, né? Uma família italiana chegou aqui na Bahia para fazer um empreendimento imobiliário. E certamente procurou na cidade quem é quem, né, de contador, e essa família chegou até a gente. E nós atendemos. Então, a primeira coisa foi constituir, eles queriam comprar um terreno
para fazer um condomínio residencial, né, Breno? Exato. E aí a gente deu toda a orientação, porque esse tipo de empresa ele tem que começar certo e não pode ter nenhum erro, porque se der erro vai causar prejuízo e, como sabemos, o estrangeiro, principalmente o europeu, é um cliente que paga bem, você pode cobrar muito bem dele, até porque o câmbio favorece ele, né? Porque imagine o euro a 6 e pouco, nós, né? Então, por melhor que você cobre, para ele ainda está barato. Mas é preciso que seja bem atendido, que não haja nenhum tropeço, porque se houver, o nosso colega, a gente vai ter problemas, né? Então, é preciso estar atento para dar a instrução para ele sobre tudo o que ele tem que fazer, porque ele vai ter que tomar as iniciativas, vai ter que fazer uma série de procedimentos no país dele para trazer o dinheiro para cá, certo? Então, se estamos falando de um investimento estrangeiro no Brasil, vai se constituir a empresa aqui no Brasil, vai se dizer qual é o capital, e o capital vai ter que vir de fora. Então, vamos supor que temos aí uma sociedade com 3 estrangeiros, né? 3 irmãos estrangeiros, hipoteticamente, que vão constituir essa empresa para fazer um empreendimento imobiliário. E foi isso de fato aconteceu. Então, a primeira preocupação do colega, do contador, é explicar para o cliente, né, como é que funcionam as coisas no Brasil, porque ele sempre, no meu país, no seu país é assim, mas aqui é totalmente diferente. E muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, eles ficam simplesmente estarrecidos com as exigências que são feitas, com a burocracia brasileira e tudo mais. Mas, então, é muito importante, repito, que o colega informe tudo pormenorizadamente sobre como é que se constitui essa empresa e como é que isso vai andar. Então, a primeira coisa, logicamente, vai descobrir o nome da empresa, né? vai se escolher o nome da empresa, a atividade da empresa, ver lá o CNAE direitinho, empreendimento imobiliário, compra e venda de imóveis próprios, aluguel, e o capital vai ter que ser fixado, esse capital, né? Eles têm que dizer qual é o montante que eles pretendem investir, e aí, nesta questão do capital, reside uma importância muito forte e muito grande. Qual é? Então, digamos que esses 3 sócios, esses 3 irmãos resolvem constituir essa empresa, essa sociedade, com um capital, hipoteticamente, de R$ 1.200.000, R$ 400.000 para cada um. Então, qual é a informação principal disso aí? A empresa vai ser constituída, vai ser registrada na junta comercial, o contrato social vai ser registrado na junta comercial. Tão logo o contrato social é registrado na junta comercial, é necessário abrir a conta bancária da empresa. Exatamente. Tá? Aí já vem um detalhe, né, Breno? Quer dar uma explicadinha aí sobre a questão da administração da empresa, do administrador designado? Aí tem a questão do administrador designado, que precisa necessariamente de um brasileiro, né, para compor nessa administração, né? Isso aí é muito importante ser observado, né? Por que isso, né, Breno? Porque se os sócios, os estrangeiros, os investidores estrangeiros ainda não tiverem o visto de permanência, eles não podem exercer cargo de administração na empresa brasileira. Então, vão precisar, antigamente precisava colocar um sócio brasileiro, hoje já não precisa, hoje pode ser um administrador designado, eles vão eleger o Breno, o Irapuã, o fulano, o Beltrano, que vai ser o administrador designado, que vai exercer o cargo de administração até eles obtiverem o visto de permanência. Diga, Breno.
Eu ia falar justamente um parêntese sobre o visto de permanência, que você pode acontecer a situação desses estrangeiros já terem visto de permanência, mas se não tiverem o visto de permanência, também utilizar a empresa para poder fazer esse processo de visto de permanência também, né? De tirar, Exatamente. que é um tema muito, muito interessante também, que a gente depois vai tratar mais especificamente numa próxima. No próximo encontro, né? Mas isso aí é muito bem observado, porque essa empresa também pode ser utilizada para ele fazer a obtenção desse visto permanente e tem umas regrinhas ali para serem seguidas ali, né? Para poder fazer tudo direitinho, né? Exatamente. Mas partindo da premissa que eles ainda não têm o visto de permanência, então vai precisar fazer, trazer, né, a figura desse administrador não sócio que vai constar no contrato social, vai constar que a administração da sociedade será exercida pelo administrador não sócio, fulano e tal, e vai qualificar ele direitinho, tá? Muito bem. Caros colegas, a informação muito valiosa que você vai ter que dar para o seu cliente. Como é que vai ser a integralização deste capital que cada um subscreveu? Cada um dos sócios vai ter que fazer a transferência bancária da sua conta pessoal para a conta da empresa aqui no Brasil, que a essas alturas já tem conta bancária. Quer dizer, eles, na verdade, o investidor estrangeiro só pode integralizar o capital que ele subscreveu na empresa brasileira depois da empresa registrada, depois da empresa ter uma conta bancária, porque ele vai ter que fazer a transferência bancária da conta dele, não é da conta do irmão dele, não é da conta da esposa, não é da conta do filho, é da conta dele para a conta da empresa. Porque se essa transferência não for feita corretamente, não vai dar certo, vai voltar. Eu É complementaria então, preciso né? que, é preciso que o dinheiro saia da conta dele lá em Roma, lá em Paris, lá na Suíça, em qualquer lugar do mundo, saia da conta dele e venha para a conta da empresa no Brasil. Por que essa necessidade da questão da conta sair de lá? É importante observar que faz a conta, depois que é constituída a empresa, faz-se a abertura da conta corrente, tem que entrar com essa informação lá no sistema do Banco Central. Para quem não conhece, o sistema lá chamado Sisbacen, você entra com todas as informações do contrato social nesse sistema, cria-se o RDE da empresa, né? Então, através do CPF de cada sócio, cada um vai ter o seu RDE, e essa transferência, quando vem devidamente vinculada ao sistema do Banco Central, né? Vinculado a esse RDE, para ele ser, né, devidamente legalizado esse dinheiro aqui no Brasil, já ingressando com dinheiro em conta corrente na pessoa jurídica, né? Exatamente. Tudo isso é necessário para que, quando ele for repatriar o dinheiro, quando ele realizar o negócio dele aqui e quiser levar o dinheiro dele de volta para o país dele, ou para a Suíça, para onde ele quiser, não tenha nenhum entrave. Porque se a entrada se a entrada do dinheiro não for feita corretamente, ele vai ter problema para tirar o dinheiro do país depois, para fazer a repatriação, como se chama, né? Então, é importante observar que dentro do nosso ambiente de escritório de contabilidade, acontece muito os clientes chegar daquela forma, querendo fazer todos os processos correndo, e muitas vezes querem se queimar etapas, né? Então, a gente já teve algumas experiências nesse tipo de empresa, onde o estrangeiro já tinha trazido esse dinheiro do exterior, mas não passando dessa forma como a gente está explicando aqui nesse momento, e quando vai tentar fazer o repatriamento, sempre dá algum tipo de problema, né? E o dinheiro não fica devidamente legalizado junto ao Banco Central, né? Porque pode até acontecer, né, Breno, de ele chegar aqui, não saber de todas as informações e pega e compra o imóvel na pessoa física. Tudo bem, depois da empresa constituída, ele vai incorporar esse imóvel ao capital da empresa. Porém, aí já não é mais capital estrangeiro, já é um capital, como é conhecido, o capital já está nacionalizado. Então, Exatamente. ele perde a condição
a característica de capital estrangeiro. Então, dando continuidade, uma vez o dinheiro lá na conta corrente da empresa, já trazendo do exterior devidamente legalizado ali através do sistema do Banco Central, ali onde é que ele vai começar a iniciar os seus investimentos, né, de comprar o imóvel, né, já tudo por dentro da empresa, por dentro da pessoa jurídica, e dar continuidade se houver construções, né? Exatamente. E aí, você falou aí atrás, Breno, que às vezes o investidor ele tem pressa para realizar o negócio, quer queimar etapas e tudo mais, e aí vem aquela questão que eu e Irapuã também falo muito, que o contador tem que ter uma ascendência sobre o cliente. Ele tem que dizer, olha, você pode fazer do jeito que você está falando aí, agora vai acontecer isso, isso aí, isso. Você vai ficar prejudicado. Então, é importante que o contador tenha essas informações para mostrar para o cliente que ele vai ficar prejudicado se não cumprir aquelas instruções que você, contador, está dando. Exatamente. E aí, partindo do princípio que o estrangeiro já começou a trazer essas remessas e começou a fazer o investimento, né? E aí depois tem um outro processo também, que eu acho que é bacana a gente comentar, de fazer a confirmação a confirmação da integralização do capital, né? Que tem a necessidade de registrar-se mais alterações contratuais, outros atos para poder fazer essa confirmação, né? Exatamente. E aí também vem a questão, né, do estrangeiro, ele buscar o visto dele de permanência como investidor estrangeiro, né? Atualmente, para um estrangeiro obter o visto de permanência como investidor, ele precisa investir no mínimo R$ 500 mil em dinheiro. Quer dizer, então, se nesse exemplo que eu dei agora há pouco aí, ao invés de 1.200.000, fizesse a empresa com capital de 1,5 milhão com 500 mil para cada um, essas pessoas, esses investidores poderiam buscar, tão logo comprove que o capital foi integralizado, ele poderia buscar, então, o visto de permanência dele, né, como investidor, e daí já não precisa mais da figura do administrador designado, ele já não vai precisar mais. É o que todo mundo faz, né? Inicialmente tem que fazer a presença do administrador designado, e tão logo ele consiga o visto de permanência dele, ele entra na administração da empresa. Acho que é bacana a gente contextualizar onde a gente está inserido aqui, né? Nosso escritório está localizado em Porto Seguro, na Bahia, uma cidade praiana, né? Então a gente tem aquela região ali do Arraial da Ajuda e de Trancoso, onde está recebendo muito investimento estrangeiro. Então o pessoal, justamente com essa variação cambial, essa diferença cambial do dinheiro dele no exterior para o nosso no Brasil, o pessoal tem feito muitas casas de veraneio, né? Aquelas casas patrimoniais, e acabam fazendo locações dessas casas lá para poder rentabilizar e promover a manutenção dessas casas. Então, o colega que está ali inserido dentro de uma região praiana, com certeza deve ter essa demanda de empresa também para poder ser constituída nessa região em função desses estrangeiros também que querem fazer esse tipo de investimento em outras regiões do Brasil, né? Acho que é bacana trazer essa oportunidade, né, para esse pessoal que está inserido em região praiana, né? Principalmente, né, Breno, as cidades no litoral nordestino, né, que Exatamente. atrai muito estrangeiro mesmo, que vem para cá passar férias, se encantam com as nossas praias, com a beleza das nossas praias e tudo mais, com o calor do brasileiro, né? E acaba comprando um terreno, acaba construindo e acaba fazendo um empreendimento e dinamizando, né, a economia dessas localidades. E o contador, uma vez com esse conhecimento aí muito bem fundamentado ali na sua prateleira, né, de produtos que você pode oferecer, já tem uma grande oportunidade aí para poder alavancar, né, o faturamento com esse tipo de negócio, né? Eu diria, Breno, e eu sempre digo isso, não só alavancar faturamento, como construir a sua reputação profissional, que é muito importante. Sair
daquela situação desagradável, de falta de credibilidade, esse cara não acredita em mim, não ter aquela ascendência que você precisa ter sobre o cliente, e depois, inclusive, mais à frente, até você negociar melhores honorários contábeis e melhores honorários para os serviços extras que você faz, né? E tudo isso vai alavancar faturamento. Uma experiência que eu sinto na prática aqui, que eu vejo que os estrangeiros são muito exigentes, né, com prazos, com trabalho bem feito. Como você já comentou, são pessoas que pagam bem, não tem muita questão de... Até pela questão da valorização do dinheiro também. E o pessoal tem muito conhecimento, principalmente com a área contábil, eu percebo isso. Quando a gente senta para poder discutir balanço com os estrangeiros, a gente vê que tem um nível de conhecimento bem apurado, assim, que é bacana de fazer essa troca com eles, assim, né? Porque eu sinto até o nosso trabalho aqui, principalmente nessa área contábil, muito valorizado. Uma questão que eu vejo isso muito na prática aqui. Na verdade, Breno, a cultura, né, do estrangeiro, principalmente do europeu, é muito diferente da cultura do empresário brasileiro, né? Principalmente do pequeno e médio empresário, né? O europeu ele tem a contabilidade, ele faz a gestão dele baseada na contabilidade, né? Baseada. Ao passo que aqui, normalmente, aqui a nossa cultura é de fazer uma contabilidade para atender o fisco, não é o que acontece com o estrangeiro, né? E aí isso é importante para nós contadores. Agora é o seguinte, né, Breno? Temos que ter muita paciência com esse pessoal, com esses investidores, porque eles querem saber tudo no mínimo detalhe, no mínimo detalhe. E, obviamente, que muitas vezes você até nem sabe responder tudo que está perguntando. E não tem nenhum problema, não tem nenhum problema você dizer, não, essa pergunta eu não sei responder, eu vou pesquisar e amanhã ou depois eu te falo, te dou a resposta. Às vezes a gente fica meio constrangido de não saber responder aquilo de imediato, aquela pergunta, mas eu não vejo nenhum problema. Eu acho muito mais interessante, muito mais saudável você admitir que não sabe aquela resposta na hora ali e dizer que vai pesquisar, e tem que pesquisar, né? Vai pesquisar e vai dar a resposta. Até porque ninguém é obrigado a saber tudo na ponta da língua, né? Não acho que nenhum profissional tem essa capacidade, né? A gente sempre tem as nossas dúvidas, né? Agora, o que precisa é você receber aquela demanda, aquela pergunta, aquela consulta, vai pesquisar, vai estudar para depois dar a resposta para ele. Então, a gente retornando aqui ao nosso caso prático. Então, a empresa devidamente constituída, trouxe o dinheiro do exterior, fez a integralização, né? O dinheiro veio devidamente legalizado e uma vez o dinheiro na conta corrente da empresa, né? Ele vai começar os investimentos. Então, você até deu uma dica aí em relação à questão do vice-permanência, em relação ao investimento, mas também tem alguns outros itens em termos de contratação de mão de obra, que é obrigatório também, né? Que acho que é bacana fazer um comentário a respeito disso. E, naturalmente, ele vai utilizar a conta da empresa para poder fazer todos os investimentos ali. Se tiver que fazer a construção do zero, vai fazer a construção, né? E sempre a orientação para poder fazer tudo devidamente contratado, né? A construtora, os contratos, atenção para as formas de pagamento, como é que vai ser feito, respeitando a legislação tributária, para que depois ele também possa fazer a verbação dessa obra, né? E ter esse imóvel devidamente legalizado no Brasil, né? Exatamente. Você o colega precisa conversar com o cliente dele, né, explicando as manhas, né, a dificuldade, muitas vezes, de obter nota fiscal de tudo que você paga, né? Isso é muito corriqueiro no Brasil, e ele precisa, na verdade, pagar bem, pagar tudo com comprovante, para não começar a gerar um saldo de caixa fictício, como a gente vê muito por aí, né, Breno? Saldo de caixa de 300 mil, 400 mil, 500 mil, isso é um verdadeiro escândalo, né? Um verdadeiro prato para a Receita Federal, né? Então, isso tudo é necessário o colega, o contador, explicar para o seu cliente, né? Ser parceiro do cliente. Isso é importantíssimo, ser parceiro do cliente. Porque o sucesso do teu cliente é o teu sucesso, né?
Exatamente. De vez em quando eu ouço, eu não estou nem aí para ele, tá? Ele que se lixe. Eu acho que não é por aí. Nós, inclusive, temos uma filosofia de até dar algo mais do que o nosso contrato exige, né? Do que o nosso contrato de prestação de serviço impõe. Dá algo mais. Tem certas coisas que é tão fácil fazer uma ligação, buscar uma informação e dar, e nisso você ganha pontos. Exatamente. Agora, não sei, não vou, isso não é comigo isso. É muito fácil dizer isso, não é comigo, né? Quantas e quantas vezes que são assuntos assim totalmente estranhos da contabilidade, né, Breno? Que vem a pergunta assim, você, né? Muitas vezes você tem a resposta na ponta da língua e muitas vezes nem tem. Vai procurar saber, né? Mas só para concluir, então é importantíssimo que a gente ensine o cliente a pagar bem as suas contas, número um. E o segundo caso é o seguinte, voltando ao caso que você chamou a atenção, que eu já ia esquecendo, Breno. O estrangeiro, quando ele obtém o visto de permanência como investidor, ele assume uma obrigação para com o governo brasileiro de gerar emprego e renda. Emprego, renda e impostos, na verdade. Emprego, renda e impostos. Porque o primeiro visto ele é dado, ele é concedido com um prazo de 2, 3 anos. Daí você, quando vencer esse prazo, você vai ter que buscar a renovação, vai ter que fazer a renovação para obter o visto definitivo. E aí, nessa ocasião da renovação, você vai ter que comprovar que a sua empresa, né, a empresa que ele constituiu, gerou empregos, gerou renda, né, se gerou emprego, gera renda, e gerou impostos para o Brasil. Você não pode pegar, constituir uma empresa de R$1 milhão, botar esse R$1 milhão no mercado financeiro e ir para a praia todos os dias. Não vai conseguir a renovação desse visto. Tem que comprovar, através de contabilidade, balanços, balancetes, os impostos que você gerou, que a sua empresa gerou, quantos empregos gerou e salários e tudo mais. Esse processo é muito interessante porque, habitualmente, o que acontece muito na prática? Então, o estrangeiro vem, faz aquisição de um terreno para poder fazer uma construção. Naturalmente, essas construções são casas de um alto padrão, né? Pelo menos dentro do nosso universo aqui, e precisa-se continuar fazendo aportes do exterior para cá, né? Então, num primeiro momento, a gente já tem um capital integralizado, esse valor, do ponto de vista contábil, vai entrar na contabilidade ali como fundo para aumento de capital estrangeiro, pode ser que algum colega ou outro tenha uma terminologia diferente, mas um fundo para aumento de capital estrangeiro, e à medida que esses valores vão entrando, né, a gente já comentou que precisa-se fazer as alterações contratuais confirmando as integralizações, né? E, naturalmente, vai ter os atos também. Quando você confirma, você acaba, se exceder o valor do capital, você vai aumentar. Então, você vê que tem uma demanda muito grande para atos societários nesse tipo de empresa aí, que é uma oportunidade muito interessante, como a gente comentou, né? Exatamente, para atos societários que podem ser muito bem cobrados, que ele vai pagar sem nenhum problema, quer dizer, e vai estar alavancando a sua receita e vai estar alavancando também a sua carreira, a sua ascensão profissional. Me recordo que algumas lives atrás, a gente falou muito sobre a gente abordou a questão das parcerias, né? E é bacana também que no nosso ambiente a gente viu as parcerias do pessoal dos construtores, né? Que acaba formando um elo de comunicação ali bacana dos construtores com contador e advogados que acabam, quando vêm estrangeiros, acabam um indicando o outro e formam-se um ciclo bacana ali de indicações, né? Então, à medida que você consegue prestar um serviço de qualidade dentro desse quesito, com bastante respaldo e, sobretudo, na área fiscal, né? Para que não dê nenhum tipo de problema para o seu cliente estrangeiro, você vê que você vai ser muito bem relacionado com esse pessoal, construtores, né, prestadores de serviços, ali, arquitetos, advogados, né, que estão inseridos dentro desse contexto aí quando um estrangeiro precisa fazer esse tipo de investimento aqui no Brasil, né? Exatamente. E aí essas parcerias também só vão favorecer o contador, né? O contador que presta um bom serviço, né? Porque às vezes ele nem chega, o estrangeiro nem chega primeiro na gente.
chega no corretor de imóveis, chega no proprietário, chega no construtor, ele já começa a querer pular etapas, e aí, quando vai se dar conta, precisa de um contador. Daí vai perguntar para as pessoas que ele já conhece, quem é o contador na cidade que sabe trabalhar com isso? E aí vem essa questão da indicação, né? As parcerias que vão se criando aí nesse meio e vem as indicações. Tudo isso, só para completar, Breno, tudo isso só vai, você prestando um bom serviço, você só vai colher frutos disso aí. Alavancagem de receita e alavancagem de carreira. E que a gente vê muito também na prática, quando o imóvel já está construído e eles começam a fazer essas locações, principalmente se for num lugar de veraneio que possa ter um ticket médio muito legal, a empresa dá lucro, naturalmente, né? E às vezes acontece também de querer levar o dinheiro para fora do Brasil a título de distribuição de lucro, né? Que envolve também outro ato, aquelas atas de distribuição de lucro, né? E se o dinheiro vem devidamente legalizado, você consegue retornar com ele. E aí ele pode retornar tanto como uma distribuição de lucro e, se for o caso de fechar a empresa lá na frente, lá, se for fazer essa dissolução, né, repatriar o capital para o exterior. Né? E ainda está em vigor a legislação na qual a distribuição de lucro é um rendimento isento, não tributável. Então, essa condição, né, essa isenção na distribuição de lucros, isso tem favorecido muito o Brasil como um todo, né, no sentido de atrair investidores estrangeiros. Né? Agora estamos aí uma discussão, um projeto de lei sendo discutido no Congresso Nacional, já foi até aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado, discutindo justamente uma reforma do imposto de renda das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, onde a maior novidade nessa reforma é justamente a tributação dos lucros distribuídos, que o governo quer porque quer tributar. E estamos aí, né, em compasso de espera se isso vai ser aprovado no Senado ou não vai ser aprovado. Bom, esse foi a live de hoje, né, tratando desse assunto que eu gosto muito, porque está muito... A gente tem muito esse tipo de situação aqui dentro do escritório, a gente tem muitas empresas com esse ramo de atividade, tem muito investimento estrangeiro aqui na nossa região, então eu realmente acho que é uma oportunidade muito grande para quem para quem está estabelecido, né, no litoral, aí, principalmente no Nordeste, como meu pai comentou. E é isso, continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais. A gente tem muito conteúdo para poder trazer para vocês. E se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo, comente se tiver alguma dúvida, que a gente vai estar aqui à disposição para poder suprir todas as dúvidas de vocês. Ok, agradeço a audiência e continue nos assistindo, que sempre estaremos trazendo matérias importantes dentro desse tema, né, de atos societários, que é uma ferramenta que lhe traz alavancagem de receita e lhe traz ascensão na carreira profissional. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.